Boa tarde, fiel torcida. Tamo junto, vai Corinthians, um pouco atrasado, tal. Pesquisando algumas informações. E o presidente do Corinthians, do senhor Duílio Monteiro Alves, ele meio que se contradiz, né, ao falar de Silvinho. E o Raul pode estar saindo por um valor irrisório do Corinthians? É isso? Fiel. Vamos abrir os olhos que, olha, a maré tá complicada. Mas depois da vinheta falamos sobre isso. Mas se inscreva no canal, deixe seu comentário, o seu like, notifique o sininho de notificações. Hoje a live é às 20h30 com meu amigo Capitão Corintiano. E de segunda a quinta as lives às 21h45. Conto com vocês. E depois da vinheta falamos sobre os assuntos. Bom, fiel, vamos lá? Todos sabem que Silvinho não é o treinador pro Corinthians. Isso eu acho que é chovendo molhado, né? Silvinho não tem condição alguma de ser treinador do Sport Clube Corinthians Paulista. E foi uma invenção do Roberto de Andrade, que invenção, né? Que acreditou que Silvinho poderia ser capaz de dirigir o Corinthians. O tiro saiu pela culatra, o time tem um rendimento pífio. A única partida que pode falar que se jogou bem foi contra o Ceará. São 17 partidas, 16 partidas, né, no Campeonato Brasileiro, mais 2 na Copa do Brasil, totalizando 18 partidas. E você pode colocar apenas 5 vitórias. É um rendimento muito ruim. Marcão, tá em oitavo, gente, e a tabela tá apertada no campeonato. Se perder, vai para 12º de novo. Ficou aí flertando com a zona de rebaixamento. E venceu o Ceará. Lembrando que jogou bem o primeiro tempo. No segundo, o Ceará teve chances de gol antes do Renato Augusto fazer o terceiro gol. E o Corinthians precisa de dinheiro. Mas a questão não é isso. A questão é o que o presidente falou de Silvinho. Lógico que o Duílio esqueceu, quando o Gaviões do Fiel e o movimento Salve o Corinthians foram cobrar o presidente lá no CT. Ele pediu para a torcida, calmem, vamos dar 7 jogos para o Silvinho. Se em 7 jogos ele não melhorar, nós voltamos a conversar. Agora, Duílio desmente, se contradiz, dizendo que em momento algum ele colocou prazo ou data para Silvinho. Peraí, presidente. As suas palavras foram 7 jogos que ninguém concordou. E vocês estão levando a sério esses 7 jogos. Porque ele já era para ter caído diante do Flamengo. Foi bizonho. Ganhou do Atlético porque realmente os jogadores não respeitaram o Silvinho. Essa é a verdade. Fagner atacou, coisa que o Silvinho pede para não fazer. O Adson se deslocou o jogo todo, por isso que deu certo, né? Mas ele insiste em jogadores. Como nós sabemos, Jô, Gil, Fábio Santos, né? Insiste em Gabriel, sendo que o Xavier é melhor. Entre outros e outros e outros e outros. Se fosse aqui mencionar os erros do Silvinho, ficaremos aqui até amanhã e o vídeo não acaba. Só de começar a existência dele como treinador. Já é um erro. O time muito mal treinado, um time muito mal posicionado em campo, só tem uma forma de jogar, não tem variação tática, não tem profundidade, não tem triangulação, não tem nada. É um time que fica à deriva. E jogou um bom futebol no primeiro tempo, graças ao que eu disse. E no segundo,
o Renato entrou dando aquela qualidade ao time. Isso não quer dizer que é efeito Silvinho na equipe. Não é, não. Muito pelo contrário. Se bobear, o Silvinho põe o Renato de volante, põe o Juliano de zagueiro, tá? Fica tranquilo. É a meta do Silvinho. Bom, e agora o presidente disse que nunca, momento algum, falou que Silvinho teria prazo no Corinthians. Presidente, será que eu tenho que recordar o que o senhor falou para a torcida no CT? Então, Duílio, qual é a verdade sobre o Silvinho? Quem manda no departamento de futebol? O senhor não tem apito? O senhor não tem voz ativa no futebol? É só o Roberto de Andrade? Porque se fosse o Roberto de Andrade, se o senhor não avise que, olha, o destino é só um desastre, catástrofe. E o senhor mantém este erro. Roberto de Andrade, Alessandro, Silvinho, Jô, Gil e etc. E agora ainda abre a possibilidade de renovação do contrato do Fábio Santos, que não tem mais velocidade para jogar na lateral. Ah, marcou um cruzamento dele pro Adson. Legal. Não vamos se apegar a uma partida. Vamos analisar as 19 partidas que esse time jogou. Desculpe, 18. 5 vitórias, tá bom para vocês? O Corinthians, em relação à vitória, o Corinthians não ganhou 30% dos seus jogos. Em relação a vitórias. Então, Silvinho é pífio. Bom, e o Raul? Amanhã nós vamos fazer um vídeo e eu vou detalhar para vocês a situação do Raul. Raul recebeu uma proposta de $1 milhão, $1 milhão, 1 milhão de euros, isso. E o Corinthians ressachou a vitória, a proposta. Mas o Corinthians precisa desesperadamente de dinheiro, ainda mais porque a venda do Varanda furou, né? Segundo o Thiago Salazar da TV Gazeta, por isso que eu não fiz um vídeo falando só disso, eu estou apurando os fatos. O Corinthians chegar com 2 milhões e meio de euros, o Corinthians topa vender o Raul por 60%, 70% dos direitos federativos do jogador. Gente, vender o Raul por 2 milhões e meio de euros é uma atrocidade, é um crime contra o Corinthians. É uma atrocidade. Se a diretoria do Corinthians fizer isto, realmente, olha, tem que ser feita uma auditoria, uma anarquia, tem que ser feita uma revolução no Corinthians. Sabe por quê? Porque é culpa dos senhores diretores do Corinthians. Aí, presidente, eu vou ter que te culpar. Porque o senhor aceita e ouve esse energúmeno chamado Roberto de Andrade. Porque se o clube precisa tanto vender jogadores e tem jogadores para se vender que podem resolver o problema financeiro do clube, os jogadores teriam que estar atuando. Mas vocês preferem colocar o Jô, que é amigo do Silvinho, que é amigo do Roberto de Andrade, né? Ao invés de colocar o Luan, por exemplo, para jogar, o Borges, né? Agora o Adson fica difícil tirá-lo do time, né? Quero ver o que ele vai fazer. Mas se vocês preferem colocar Gabriel como armador, sendo que ele é volante, ao invés de colocar Xavier de volante e dar uma chance para o Gabriel Pereira. Vocês preferem o Gil lentíssimo no ataque, né? Ao invés do Raul sendo o zagueiro ao lado do João Vitor, que daria, né, uma valorização enorme no garoto, consequentemente ajudaria o clube, né? Rejeitaram 2 propostas pelo Matheus Vital, achando que o Matheus Vital é craque. Então, quer dizer, são erros atrás de erros. E tá fazendo isso. Bateu o desespero, vamos vender por qualquer coisa, e aí todo mundo vai aproveitar da situação. Né, presidente? Daqui a pouco vai ter que ter outro empréstimo, hein? Mas, presidente, já pensou em, sei lá, mudar a forma de trabalho, de atuação? O Corinthians é tão grande, será que se o Corinthians não se mover, nós já demos até a ideia do título de capitalização aqui, será que não daria para rever, né, e buscar alternativas, um dinheiro novo, de novas fontes de rendas para ajudar o clube? Enquanto o clube vive nesse desespero total, eu fico vendo, aí eu já não sei se eu me empolgo ou se eu choro de nervoso, né, de raiva. O Colograça fala, se preparem, porque olha, a live do dia 1º vai ser a maior live da história do Corinthians, grandes novidades e tal, e vendo o Corinthians podendo perder Raul por dinheiro de pinga. Então eu não sei em que pé está o Corinthians. Se é o mundo fantástico de Bob do Colograce,
ou o mundo estapafúrdio do energúmeno do Roberto de Andrade? Presidente, você está no meio dos dois. E eu pergunto, qual é a verdade sobre o Silvinho? Qual é a verdade em relação ao negócio do Raul? Qual é a verdade em relação a tudo que o Colograssi falou? Vamos esperar as grandes notícias do dia 1º. E até quando o futebol será mal gerido pelo Corinthians? Até quando iremos tolerar Silvinho como treinador do Corinthians? Espero que vocês não cometam esse erro, não é nem erro, essa estupidez de vender Raul por qualquer valor. E à noite temos live. E aí, Fel, qual a sua opinião? Vocês venderiam o Raul a troco assim de banana, a troco de bala de goma? Vocês concordam com o Silvinho como treinador? Tá tudo certo, Corinthians? Tem que mudar alguma coisa? Deixe o seu comentário na descrição do vídeo. Deixe o seu like. E à noite, participe da live às 8h30. Tamo junto e vai Corinthians. Obrigado, Fiel. Boa tarde.